Explosões, monstros gigantes e os corajosos. Heróis lutando contra eles. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje de Super Esquadrão de Ação de Contenção da Justiça. Fiquem ligados, crianças. É uma bela noite no centro de Kyoto, Japão. As pessoas estão indo e vindo apressadas, todas focadas no que a noite reserva para elas. Jantar tardio com amigos, música ao vivo ou noite tranquila assistindo TV no sofá. Certamente ninguém planejou o que está prestes a acontecer, mas a vida raramente segue como planejamos. Esteja pronto ou não, algo está chegando. De repente a terra começa a tremer. Mas não é terremoto, só aquele tremor e balanço constantes. Um estrondo esporádico. Bum, 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 o pisar de passos gigantes. Então eles pararam. O que quer que estivesse vindo já chegou. As pessoas ficam paralisadas, olhando ao redor freneticamente e veem um enorme gato de metal em pé sobre duas patas, segurando uma espada gigante rosa pastel. E aí, gostaram de mim, miau? Tremam de medo, pequenos tolos, pois sou eu, Commander Kit Babu, e estou aqui para transformar este mundo na minha caixa de areia, e ninguém vai ficar no meu caminho. Em pânico, as pessoas começam a se dispersar, correndo para fora do caminho do gigantesco gatinho monstruoso. Ninguém vai salvá-los? Não há esperança? Commander Kit Buu levanta uma pata enorme com garras rosas brilhando de maldade e golpeia um prédio próximo. Os escombros desabam no chão, felizmente por pouco não atingindo os civis próximos, passando a centímetros deles. Viu a prova do meu poder? Garras da Fúria! O gato ataca de novo, derrubando outro prédio. Parece que a desgraça chegou a Kyoto hoje. Mas espere, o que é aquilo? Lá em cima, naquele prédio alto, atrás do Commander Kit Buu. 4 pessoas com expressão confusa, vestindo fantasias vibrantes. 2 rapazes, um de amarelo e outro de laranja, uma jovem de óculos de azul e uma mulher de meia-idade de cabelo preso de vermelho. Todos eles parecem completamente perplexos com a situação em que se encontram. O gato gigante nota o grupo de estranhos e se vira para encará-los. Esses chamados heróis pensam que podem me vencer? Isso é uma piada. Eu não sou um simples gato doméstico. Vejam só isto. Ataque das cordas da destruição! Do nada, o gato tira um enorme novelo de lã e o lança nos 4. A mulher de vermelho ergue os braços em postura defensiva e de seus antebraços, rajadas de luz vermelha cortam o fio em tiras. Comandante Kit Buu recua em choque. A técnica das tesouras afiadas? Mas como? Que tipo de poderes você possui? A mulher apenas dá de ombros em resposta. Nada melhor. Posso contra-atacar isso perfeitamente. Hora da bola de pelo furacão! O gato respira fundo, e então faz um som horrível de engasgo antes de cuspir uma bola de pelo rosa brilhante em direção aos heróis. Em um surto de inspiração, o jovem de amarelo responde correndo em direção ao projétil, saltando no ar e dando um chute voador. O chute atinge a bola de pelo, soltando faíscas amarelas e devolvendo-a na direção do comandante Kit Buu. Como isso é possível? O chute relâmpago proibido! Mas certamente nenhum de vocês sabe. Minha fraqueza secreta! Vocês não poderiam... Ao saber de uma fraqueza, o grupo se reúne em círculo. Não esperavam defender a cidade naquela noite, mas talvez fosse o momento de tentar. Então, qual seria a fraqueza de um gato? Um cachorro? Não, eles não têm um à mão. Espere, e quanto a... A garota de azul corre à frente do grupo, estendendo os braços como se espirrasse água em alguém na piscina. Do nada, uma onda de água voa pelo ar, encharcando o Commander Kit Buu da cabeça enorme até os pés gigantes. Não! Como você sabia? Meu plano era perfeito! Tire-me daqui! O gato gigante se vira e foge da cidade pelo mesmo caminho. Ao sair, uma grande nuvem de fumaça vermelha surge e ele desaparece sem deixar rastros, exceto pelos grandes danos materiais que causou. Lá, no topo daquele prédio alto, os 4 estranhos ainda estão de pé, ainda vestidos com seus trajes bizarros. Nenhum deles sabe como chegou lá, e eles também não têm muita certeza de como descer. Felizmente, dezenas de civis agradecidos querem ajudá-los a sair dessa. Cada um deles tem centenas de perguntas, principalmente sobre quem são e como acabaram lutando contra um monstro gigante no meio da cidade esta noite. Ninguém sabe dizer. Todos estavam em um shopping próximo, cuidando de suas vidas e fazendo compras, quando surgiu uma névoa de fumaça vermelha brilhante. Quando a fumaça sumiu, eles estavam no topo do prédio diante de um gato gigante.
Agora o momento passou e eles podem comemorar o trabalho bem feito. Enquanto isso, a divisão japonesa da Fundação SCP está correndo para descobrir o que acabou de acontecer aqui e como podem evitar que isso aconteça novamente. A busca deles os leva a uma loja de variedades naquele shopping, onde descobrem um objeto que é rapidamente apreendido e designado como SCP-3596. O SCP-3596 é um objeto semelhante a um sarcófago, com 4 metros de comprimento, feito de plásticos ABS de cores vibrantes. A base é amarela, e os lados e o topo são decorados com peças vermelhas, azuis e verdes, além de várias luzes e alto-falantes. A tampa traz um rótulo com caracteres japoneses, traduzidos como Super Esquadrão de Ação de Contenção da Justiça. No centro da tampa há uma tela de TV de 20 por 8 centímetros. Alguns objetos anômalos são bastante imprevisíveis, muitas vezes de propósito. SCP-3596 não é um deles. Ele opera em um cronograma preciso, ativando-se sábado sim, sábado não exatamente às 8h30 da manhã, horário do leste dos Estados Unidos, no que a Fundação chamou de Evento Nakajima. Esses eventos consistem no seguinte: primeiro, todas as luzes e alto-falantes no sarcófago se ativam por 30 segundos, enquanto a tela da televisão exibe as palavras. A seguir, Super Esquadrão de Ação de Contenção da Justiça, em uma fonte colorida e caricata. Depois, uma fumaça colorida, geralmente de cor primária, surgirá ao redor do objeto. A fumaça é densa o suficiente para ocultar o objeto da vista, mas não parece ser tóxica de nenhuma forma. Um pesquisador designado para a anomalia disse que o cheiro da anomalia lembrava seu cereal favorito de infância, mas isso não foi confirmado. Quando a fumaça se dissipa, SCP-3596 não estará mais em sua câmara de contenção escolhida, mas isso não é tudo. O SCP-3596 não simplesmente desaparece em uma nuvem de fumaça. Ele se teletransporta para um local semi-aleatório no Japão, junto com um grupo de pessoas conhecido como SCP-35962. Guarde essa informação. Falaremos mais sobre eles depois. Quando o SCP-3596 reaparece em seu novo local, ele está sempre dentro de um raio de 7 km de uma grande cidade e sempre aparece em uma posição elevada. Ele reaparece naquela mesma nuvem de fumaça de antes. Em seguida, a tampa se abre e um raio atinge o interior, independentemente das condições climáticas. Uma coluna de fumaça colorida e faíscas de 50 metros sai do objeto, e então, quando a fumaça se dissipa, um monstro gigante ou um guerreiro blindado está em seu lugar. Essa entidade é conhecida como SCP-35961 e varia de evento para evento. A maioria deles são humanoides bípedes, com altura entre 25 e 30 metros. O maior exemplar registrado mede 36 metros de altura. A maioria usa armaduras decoradas, capacetes ou máscaras e empunha armas ornamentadas. Podem ter asas, caudas ou vários pares de braços. Instâncias registradas do SCP-35961 incluíram uma entidade vermelha de 31 metros de altura com 4 braços, vestindo uma couraça metálica, capacete e botas, além de ombreiras enormes. O capacete incluía uma viseira que cobria os olhos e a boca, além de 2 chifres, um de cada lado da cabeça. Outra instância registrada foi uma grande figura laranja e verde com uma abóbora gigante na cabeça, e outra, uma mulher roxa de 30 metros com capacete de máscara de baile. Testemunhas que veem essas entidades de perto as descrevem como de aparência meio barata, meio tosca e boba, lembrando algo de programa infantil. Ei, todo mundo é crítico. Após se manifestar, a instância do SCP-35961 fará um monólogo, geralmente por cerca de 40 segundos. O conteúdo varia, mas geralmente traz a intenção de conquistar a Terra, destruir a cidade ou derrotar heróis. Sempre há muita confiança no discurso e uma certeza de que seu plano maligno irá prevalecer. Se não for envolvida em uma luta com instâncias próximas do SCP-35962, a entidade começará a se mover em direção à cidade mais próxima, destruindo qualquer estrutura em seu caminho. Notavelmente, nunca houve vítimas humanas como resultado disso, mesmo quando estatisticamente improvável ou até aparentemente impossível. Testemunhas pegas no fogo cruzado sempre saem milagrosamente ilesas, sem um arranhão. 30 minutos após o início do evento Nakajima, a instância SCP-35961 declarará sua derrota pelas mãos dos heróis, independentemente do que realmente tenha acontecido. Em seguida, ela ameaçará se vingar de alguma forma e desaparecerá em outra nuvem colorida de fumaça.
Neste momento, a tela da televisão no SCP-3596 exibirá uma mensagem na mesma fonte caricata, apresentando a data do próximo evento Nakajima e as palavras "Não perca o próximo episódio". Então, o que foi aquilo sobre o SCP-35.962? Bem, isso nos leva de volta àqueles heróis, sobre os quais as instâncias do SCP-35.961 estão sempre falando. Durante qualquer evento Nakajima, de 3 a 6 indivíduos serão escolhidos como instâncias do SCP-35.962. Esses indivíduos são diferentes a cada vez, mas devem estar dentro de um raio de 0,8 km do SCP-3596 no momento de sua ativação. Os indivíduos selecionados como instâncias do SCP-35.962 sempre se enquadram em pelo menos uma das seguintes categorias. Um homem fisicamente apto que fez parte de alguma equipe esportiva entre os 12 e 18 anos de idade. Uma pessoa usando um boné de beisebol virado para trás. Uma mulher com o cabelo preso em um rabo de cavalo no momento do evento Nakajima. Pessoa que usa óculos e recebeu honras acadêmicas dos 12 aos 18 anos. Um homem de descendência afro-americana, uma pessoa de descendência asiática, uma pessoa que guarda qualquer nível de ressentimento por qualquer outra instância atual do SCP-3596, um cachorro, uma pessoa que tenha treinado qualquer forma de arte marcial entre os 12 e 18 anos de idade, ou uma pessoa vestindo uma roupa composta em pelo menos 60% por uma única cor primária ou secundária. Esses indivíduos escolhidos serão teleportados junto com o SCP-3596. Assim que chegarem surgindo em uma nuvem de fumaça, eles estarão usando macacões de licra vibrantes com padrões chamativos e detalhes reforçados com Kevlar. Eles foram escolhidos pela anomalia e desempenharão o papel de heróis pelos próximos 30 minutos até que o evento Nakajima seja concluído. A Fundação registra todos os eventos Nakajima, mas a maioria das transcrições é altamente classificada. No entanto, consegui acessar um deles, o incidente N3-59604. Resumi os eventos da transcrição da melhor forma, e espero que isso dê uma ideia clara de como costumam ocorrer. O evento Nakajima começou como sempre, com o alarde e as luzes piscando alegremente do SCP-3596, seguido pela característica nuvem de fumaça. Desta vez a fumaça era de um azul brilhante. 3 funcionários da Fundação também desapareceram na nuvem de fumaça azul, 0852, o pesquisador Thompson e o pesquisador Kells. Quando os 3 surgiram no topo de uma colina na prefeitura de Nagano, vestiam-se bem diferente de antes. O macacão laranja de 0852 havia se transformado em um traje de licra laranja. A calça azul do pesquisador Thompson virou um traje de licra azul, e o suéter e as meias verdes do pesquisador Kells se tornaram um traje de licra verde. Na frente deles, uma instância do SCP-3596 se manifestou. Era um humanoide bípede com 27 metros de altura. Ele tinha escamas azul claras e aparência emborrachada, parecendo um peixe, com brânquias no pescoço e grandes nadadeiras pelo corpo. Seus dedos das mãos e pés eram palmados, e ele vestia uma longa capa verde com espinhos na gola. Ele carregava uma lança de 18 metros na mão. A ponta da lança era esculpida na forma de um esqueleto de peixe anatomicamente incorreto, parecido com aqueles desenhos em desenhos animados infantis. As 3 instâncias escolhidas do SCP-35.962 se viraram justamente quando a enorme criatura peixe começou a rir alto. Ela abriu a boca novamente e declarou em voz retumbante: "O oceano agora caminha sobre a Terra. E vocês, Esquadrão de Ação de Contenção da Superjustiça, nunca vão me impedir, pois eu sou Gilmunra, o campeão do mar." Os 3 humanos ficaram apavorados ao ver a enorme criatura, e o pesquisador Kells gritou, correndo na direção oposta o mais rápido possível. Jill Munro se divertiu muito com essa cena, exclamando: "Isso mesmo, corram de medo. Toma essa, pois eu sou o golpe Barracuda." Nesse momento, Jill Munra avançou, estendendo uma perna em um chute. O pesquisador Kells, tomado pelo medo, encolheu-se em posição fetal, aflito. Quando ele fez isso, uma barreira verde translúcida se manifestou no ar ao redor dele e de seus companheiros de equipe. O chute de Jill Munra bateu no campo de força, ricocheteou e lançou a criatura peixe em um bosque mais abaixo na colina. Quando caiu sobre as árvores, seu peso as esmagou com um estrondo ensurdecedor. "Ela mesma, a técnica da tartaruga encolhida." Jill Munro gritou.
Não importa, pois Jill Munro não é derrotado tão facilmente. Vamos ver você enfrentar o sopro do dragão do mar. Jill Munro inspirou, o peito se estufando enquanto ele respirava fundo. Então, ele lançou um jato de água em alta pressão pela boca, direcionando-o para o esquadrão. O pesquisador Thompson e o D-00852 conseguiram pensar rápido e arrastaram o pesquisador Kells, que ainda estava encolhido de medo, com eles morro abaixo. Eles rolaram pela encosta e saíram do caminho da água, que arrancou a grama ao atingir o solo. Após ganharem tempo, o pesquisador Thompson entrou em modo de resolução de problemas. Ela perguntou ao pesquisador Kells se ele sabia como impedir que a entidade causasse mais danos colaterais. 0852 sugeriu que tentassem secá-lo de alguma forma, já que a criatura era um peixe. O pesquisador Thompson descartou essa proposta, sugerindo que, se o sol ainda não tinha feito nada até agora, não havia nada que eles pudessem fazer que fosse mais eficaz para secar o peixe. Ao argumentar, a pesquisadora Thompson gesticulou em direção ao céu, focando no sol. Quando ela fez isso, a luz do sol de repente ficou mais forte, intensificando-se, até que um feixe de luz desceu do céu em direção à sua mão, refletiu em sua mão e atingiu Jill Munro. A criatura começava a se aproximar, mas o feixe de luz a atingiu, fazendo-a recuar. Notavelmente, não parecia ferida. Mesmo assim, Jill Munro declarou de repente: Yar, o sol ressecante atinge em cheio. Como você descobriu minha fraqueza? Jill Munro vai voltar. O oceano terá sua vingança. Ele se virou e correu até um grande lago próximo, onde mergulhou. Antes de seu corpo tocar a água, ele sumiu em uma nuvem da mesma fumaça azul. O evento Nakajima havia terminado, deixando as 3 instâncias escolhidas do SCP-35962 sentadas na grama em seus trajes coloridos. 00852 quebrou o silêncio perguntando: é agora que a gente diz para as crianças continuarem estudando? Habilidades especiais adquiridas pelas instâncias do SCP-35962 durante um evento Nakajima desaparecem assim que o evento termina. Portanto, os pesquisadores Kells e Thompson não puderam mais invocar campos de força ou canalizar o poder do Sol após a derrota de Jill Munro. Eles retornaram ao sítio 26 da Fundação, levando o SCP-3596 com eles. Como de costume, a tela da televisão exibia: não perca a próxima. Os procedimentos especiais de contenção para o SCP-3596 são os seguintes. Após cada evento Nakajima ser concluído, o SCP-3596 deve ser levado de volta ao sítio 26 da Fundação, em uma região não revelada do Japão. Todo sábado, das 8 às 10 EST, todas as notícias, mensagens, imagens de satélite e chamadas telefônicas enviadas do Japão devem ser monitoradas para menções ao SCP-3596. Se quaisquer menções forem detectadas, elas devem ser censuradas. Civis que presenciarem um evento Nakajima devem receber amnésicos logo após o término. Os militares japoneses não devem ter permissão para interagir com instâncias do SCP-35961 e o bloqueio de comunicação pode ser empregado para impedir que isso aconteça. Quando instâncias do SCP-35961 se manifestarem, elas devem ser atraídas para longe de áreas povoadas por funcionários da Fundação e instâncias do SCP-35962. Os procedimentos devem ser o menos violentos possível, com armamento mínimo. O sítio 26 deve manter um grande estoque de materiais de construção e cognitoperigos de camuflagem para reparar danos causados por instâncias do SCP-35961 durante eventos Nakajima, sem levantar questionamentos de testemunhas ou da mídia. Se algo for ignorado, histórias sobre terremotos ou obras podem ser usadas como cobertura. Para evitar que civis sejam escolhidos como instâncias do SCP-35962, pelo menos 12 funcionários da Fundação que atendam aos requisitos da anomalia devem permanecer no sítio 26 o tempo todo. Como parte desse procedimento, todo o pessoal presente no sítio 26 deve ser totalmente informado sobre a natureza do SCP-3596. Revisei todos os procedimentos de contenção, mas talvez eles não sejam mais relevantes. Não desde o evento Nakajima mais recente. Em um dia ensolarado de junho, aconteceu o 32º evento Nakajima. Este evento foi diferente de todos os anteriores. De repente, todas as instâncias anteriores do SCP-35961 se manifestaram no centro de uma cidade japonesa não revelada.
28 funcionários da fundação foram selecionados como instâncias do SCP-35962, transportados para a mesma cidade em macacões coloridos para a maior batalha até então. Por 58 minutos inéditos, dezenas de monstros gigantes pisotearam a cidade, reduzindo prédios a escombros. Como de costume, nenhum civil ou funcionário se feriu no processo, embora os danos materiais tenham sido bastante extensos e caros. As transcrições desse evento são restritas para quem não tem autorização nível 3, mas imagino que foi um espetáculo cheio de ação e um baita final de série. Veja, depois que o evento terminou, não havia nenhuma mensagem na tela da televisão do SCP-3596. Não perca o próximo episódio ou algo assim. A tampa da estrutura acabou destravando. Dentro, havia 6 macacões dobrados cuidadosamente, idênticos aos que sempre apareciam nas instâncias do SCP-35962. Cada macacão vinha com capacetes, botas e luvas combinando. Curiosamente, todos os macacões e capacetes exibiam o logotipo da Fundação SCP. Além desses uniformes, havia uma única fotografia no fundo do SCP-3596. Ela mostrava um grupo de homens asiáticos sorrindo e rindo, cada um vestindo uma fantasia correspondente a uma instância anterior do SCP-35961, exceto pelos capacetes ou máscaras que eles seguravam nas mãos. No verso da fotografia havia uma mensagem: "Obrigado por participar do nosso show, Esquadrão de Ação e Contenção da Superjustiça sempre." Desde então, não ocorreram mais eventos na Nakajima. Os indivíduos da foto seguem não identificados, e duvido que algum dia sejam. Pelo que pude perceber, todos os eventos Nakajima anteriores eram episódios de um programa de TV infantil anômalo, talvez de um universo paralelo ao nosso. O 32º evento foi um grande final, um especial extra longo, trazendo de volta todos os vilões anteriores para um último confronto. Depois que terminou, a equipe criativa por trás disso enviou para a Fundação SCP a fotografia e as fantasias personalizadas como um pequeno presente de encerramento, um agradecimento por todo o trabalho duro deles no programa. Por enquanto, parece que a história acabou. Mas olha, nunca descarte um especial de reencontro. Acesse o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior agora. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-2484 Vermes Parasitas de Maionese.